Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como vocês que acompanham o canal sabem muito bem, eu sou um grande fã do Senhor dos Anéis, eu adoro a saga, eu li os livros antes até dos filmes serem lançados, eu tenho hoje uma coleção muito grande de itens, de bonecos, de livros e etc. E eu tô muito animado pra saga que tá chegando na Amazon e eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito do orçamento gigantesco que a primeira temporada da série vai ter e as notícias que saíram a respeito, além de tentar explicar um pouquinho pra vocês por que esse preço tá tão alto. Então, vamos lá! Galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, e se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu tô tentando chegar a 10 mil inscritos e eu sempre converso com vocês, vocês podem me mandar qualquer mensagem por lá que eu respondo numa boa. Então eu vou botar o link aqui abaixo e também aqui na descrição. Então, só recapitulando um pouquinho, saiu em 2017 a notícia de que os direitos do Senhor dos Anéis, né, pelo menos do mundo da Terra-média, do J.R.R. Tolkien, tinham sido adquiridos pela Amazon para ser explorado em 5 temporadas, né, que eles iam abordar. A gente ainda não sabe exatamente o que vai ser abordado nessas 5 temporadas, mas a gente sabe que vai ser um período bem anterior ao Hobbit e ao Senhor dos Anéis. E esse valor foi de 250 milhões, foi uma grande batalha entre vários estúdios, vários serviços de streaming, e a Amazon, que tem mais dinheiro do que todo mundo, acabou adquirindo esses direitos. E agora eles estão desenvolvendo a série do Senhor dos Anéis, já tem muitos atores, já começaram a filmar, inclusive lá na Nova Zelândia, porque eles queriam utilizar o mesmo país que foi utilizado para a trilogia do Peter Jackson, para a hexalogia do Peter Jackson, né, a essa altura. E eles inclusive negociaram, tentaram uma negociação com o Peter Jackson para trazer ele para dentro do filme, da série, né, na verdade, como um consultor, mas ele não quis participar, provavelmente eles não chegaram a um acordo financeiro, e o Peter Jackson já ganhou muito dinheiro não só com a saga Senhor dos Anéis, como também com a trilogia do Hobbit. Então vai ser muito interessante a gente ver uma nova visão, né, desse mundo, mesmo que tenha utilizado alguns elementos. Obviamente eles vão tentar puxar o máximo da saga do Peter Jackson que eles conseguirem, principalmente em termos visuais, em termos de design, para não criar uma quebra muito grande entre a trilogia do Peter Jackson e esse mundo que está sendo criado agora. Eu, pelo menos, aconselharia, né, que eles mantivessem um pouquinho da identidade visual que a gente já viu anteriormente. Mas não é sobre isso que eu quero falar a respeito do valor absurdo que o Stuart Nash, que é o ministro do desenvolvimento econômico e turismo lá da Nova Zelândia, ele anunciou que essa primeira temporada da série da Terra-média vai custar 650 milhões de dólares neozelandeses. 650 milhões de dólares neozelandeses seriam cerca de 475 milhões de dólares, ou praticamente 2 bilhões e meio de reais, né, se a gente fosse fazer a conversão para o real. E nesse ponto eu encontrei uma divergência. Muitas pessoas estão afirmando que esse é o valor somente de produção da primeira temporada, ou seja, é o valor somente da parte produtiva para fazer a primeira temporada, mas tem pessoas também afirmando que esse valor é muito absurdo para ser o valor da primeira temporada, que eles estão incluindo também os 250 milhões de dólares que foram pagos pro Tolkien Estate, né, pros herdeiros do J.R.R. Tolkien. Então, eu não encontrei uma resposta definitiva, mas se foi o governo da Nova Zelândia que falou esse valor, eu acho que não tem porquê os 250 milhões que foram pagos ao Tolkien estarem inclusos nessa conta, porque inclusive foi reportado que eles vão dar um abono fiscal, né, parece de 116 milhões, eles vão dar um incentivo, na verdade, de 116 milhões para a produção. Então, desses 475, 116 vão vir do próprio governo neozelandês. Então eu não acho que os 250 milhões estejam dentro dessa conta. Mas o que explicaria um valor tão absurdo assim para uma série? Eu não encontrei também o número de episódios. A gente já tem, se não me engano, 6 episódios reportados, né, que vão ser dirigidos pelo J.A. Bayona e por mais um diretor, mas eu não sei se a série vai se limitar a somente 6 episódios. Eu acho que a série vai ter mais episódios do que isso. Mas só explicando pra vocês como uma série como essa pode ter um orçamento tão grande, na minha opinião, é porque eles já devem ter negociado o salário de muita gente antecipadamente e principalmente por causa da construção dos sets. Eles devem estar construindo muita coisa que eles vão utilizar no decorrer dessas 5 temporadas. Vocês imaginem Game of Thrones, o quanto que não foi o custo da primeira temporada para fazer o design de todos aqueles castelos, de todos aqueles lugares. Muitos deles foram sendo reaproveitados nas temporadas seguintes. Então, eu acho que mais ou menos isso pode acontecer, porque eles mesmos falaram que o orçamento das 5 temporadas era de cerca de 1 bilhão de dólares. Então 1 bilhão de dólares quer dizer que a primeira temporada
vai custar nessa faixa dos 470, enquanto as outras vão custar na faixa dos 150 milhões de dólares cada uma, que ainda assim colocaria como as séries mais caras de todos os tempos, juntamente com as séries que a gente viu chegando do universo Marvel. Então, não é de outro mundo a gente imaginar uma temporada custando 200 milhões de dólares, porque foi mais ou menos o que a gente já viu com as séries WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, e a gente vai ver também em Loki, e a gente já viu valores igualmente absurdos nas últimas temporadas de Game of Thrones, então não é algo inimaginável a gente pensar num valor como esse. Inclusive tem muitas outras séries que custaram muito caro. A série do Steven Spielberg, The Pacific, teve um orçamento de mais de 20 milhões de dólares por episódio, é uma série de guerra, então teve um orçamento também altíssimo por episódio. E como eu citei, Game of Thrones, na última temporada os episódios custaram uma média de 20 milhões de dólares também. Inclusive séries que nem têm efeitos especiais, que somente tem pessoal muito capacitado, como a série The Morning Show, que saiu no Apple TV Plus, teve um orçamento de 15 milhões de dólares, sendo que eles nem utilizam, né, efeitos especiais, nem tem sets grandiosos, é somente uma série a respeito de um telejornal, só que eles contrataram grandes atores para participarem. Então o orçamento médio foi de 15 milhões de dólares também. Então, como eu disse, não é de outro planeta a gente imaginar que uma série como O Senhor dos Anéis, se tiver 10 episódios, por exemplo, que vai custar cada um na faixa dos 40 milhões de dólares. Dá pra gente imaginar muito bem. Quem conhece a história da Terra-média, quem conhece o escopo desse universo do Tolkien, sabe que eles podem muito bem fazer uma coisa tão épica que esses 40 milhões de dólares por episódio vão parecer uma bagatela. Mas afinal, a pergunta obviamente que fica no ar é a seguinte: será que esse 1 bilhão e esses 465, 470 milhões que eles vão gastar na primeira temporada, será que vai valer a pena? Será que esse investimento vai valer a pena pro Amazon Prime? Será que a Amazon vai sair ganhando depois desses lançamentos ou não? E eu acho que não dá pra gente pensar dessa forma mais. Eu acho que a Netflix e a Amazon já estão num patamar que eles não têm que convencer novos clientes a entrarem no serviço, eles têm somente que convencer você a não sair do serviço. Inclusive eles têm um termo lá para isso nos Estados Unidos, que é o churn rate, que seria uma taxa de desistência, ou seja, quantas pessoas deixam de assinar o serviço de streaming. Então é isso que eles estão tentando diminuir, porque o patamar dessas duas empresas já está tão alto, cada uma delas já bateu a marca dos 200 milhões de inscritos, então eles estão batalhando para manter esses 200 milhões, obviamente continuar crescendo em países mais emergentes, mas em território americano, por exemplo, onde essas duas já cresceram demais, elas estão agora brigando para não perder seguidores. Obviamente elas continuam crescendo devagarzinho, mas daqui a algum tempo o nome do jogo dessas duas vai ser: vamos segurar o maior número de inscritos, né, de pessoas que pagam a gente. E obviamente para isso é inegável que a série do Senhor dos Anéis vai ter um efeito muito positivo. Eu tô falando da série do Senhor dos Anéis mesmo não sabendo, né, exatamente qual período vai ser abordado na trama, mas é a série que envolve a Terra-média, então eu vou chamar da série do Senhor dos Anéis. E não dá pra gente esquecer que quando o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, foi lançado, não só ele ganhou 11 Oscars, foi um dos filmes mais bem aceitos de todos os tempos, como ele também chegou à segunda colocação nas bilheterias. Isso muitas pessoas não lembram porque depois que foi lançado 3D, depois de Avatar, muitos filmes começaram a bater a marca de 1 bilhão de dólares, mas O Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei foi somente o segundo filme da história a bater essa marca de 1 bilhão de dólares, então até aquele momento ele era um dos maiores filmes de todos os tempos e o filme foi muito bem aceito, como eu disse. Tem muita gente que adora não só os filmes como também os livros, que vai querer assistir não só a primeira, como as 5 temporadas que vão ser feitas pela Amazon. Então se a primeira temporada for um sucesso, eles vão garantir muitos inscritos aí, pelo menos por um período de 5, 6, 7 anos, dependendo do tempo que a produção de cada uma das temporadas levar. Então eu acho que vai sim cumprir o objetivo. Talvez eles não ganhem esses 500 milhões, esse 1 bilhão de dólares de volta, somente com a série, mas com certeza se a gente analisar o catálogo como um todo, com certeza eles vão conseguir segurar muita gente no decorrer da corrida dessa série toda. Eu tô muito na expectativa, eu acho que quando a Amazon quer fazer um produto legal, eles conseguem desenvolver uma coisa muito boa, e eu acho que essa série já tá em desenvolvimento faz algum tempo. Eu acho que eles estão com a mentalidade certa, eles foram lá pra Nova Zelândia, eles tentaram pelo menos um contato com o Peter Jackson, então acho que eles estão respeitando bastante a trilogia que saiu entre 2001 e 2003, que foi tão premiada e fez tanta bilheteria. Então eles não estão tentando mudar, eles não estão tentando refazer a roda, eles vão somente tentar voltar e explorar um período anterior a essas duas grandes obras que a gente já viu. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam dessa notícia de que a primeira temporada vai custar cerca de 500 milhões de dólares. Digam aqui nos comentários, me sigam lá no Instagram, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.